Você é formado? Eu não sou formado. Se for contar todo o período, eu fiz 7 anos e meio até, de faculdade. 6 meses de administração, eu comecei arquitetura. Quando chegou no último ano que eu tava no meu trabalho final, meu TCC, eu cheguei à conclusão que, o que eu vou fazer com o diploma, sabe? Por que eu preciso desse papel? E aí eu saí da faculdade e não me formei. Quando você olhar pra trás hoje, o que você faria diferente? Eu não vou falar que eu não faria faculdade, porque todas as coisas que eu fiz me fizeram chegar até aqui, sabe? Sim. Então eu não mudaria. Sei lá, a faculdade como meio pra conhecer outras pessoas, pra fazer um network, pra ter esse primeiro contato, talvez, com o mercado de trabalho. Tem muita gente que nunca trabalhou. Pô, eu trabalho desde os 15 anos, antes de eu fazer faculdade. Eu não sei se um diploma é tão importante assim, depende do que você quer fazer da sua vida também, que estilo de vida você quer ter. Eu sempre sonhei em empreender. Sabe, não, eu vou ter minha própria empresa, mesmo por isso que eu fiz administração. Com arquitetura, eu queria ter meu escritório, eu queria ter minha empreiteira, sempre foi esse o objetivo. Então, para empreendedores, assim, a faculdade é verdade, irmão. A maioria dos caras, tipo, Bill Gates saiu da faculdade, Mark Zuckerberg saiu da faculdade, sabe? Meu, esse aqui é meu sonho, eu tô perdendo tempo aqui. E aquilo também, a faculdade ela é um caminho, né? É um caminho. Não é um propósito, o que importa é o conhecimento que você adquire na faculdade. Com certeza. Só que um problema que tem hoje muito grande, você gasta muito esforço, em todos os sentidos, pra cumprir uma burocracia ao invés de adquirir um conhecimento. O tanto de trabalho que eu tinha pra fazer, virar à noite, assim, é muita pressão, sabe? Aí tem todas as matérias, todas as coisas e sei lá. Fora o trabalho que você faz durante o dia, né? Que geralmente quem estuda estuda de noite, de manhã e trabalha no outro período. Acumula tudo. Se você mora sozinho então, é cuidar da casa, trabalhar, fazer a faculdade. Muitas pessoas ainda fazem a faculdade pela obrigação de fazer a faculdade, pela pressão, seja familiar, da sociedade, para fazer um curso superior. Senão você não é ninguém na vida. Pô, as pessoas têm 18 anos de idade, cara. 17 anos, 19 anos, tipo, e tem que tomar essa decisão mais importante da vida. O que eu vou fazer pro resto da minha vida? Eu tenho que decidir que carreira eu vou seguir, sabe? Eu não posso errar. Você tem que escolher a carreira sem conhecer ela antes, né? Então... Difícil entrar numa faculdade pública. Normalmente são as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, porque pode fazer um cursinho, estudar numa escola melhor. Existe todo o contexto político-social aí, tem um grande impacto nesse sentido também, né? Mas agora, o que agrega mais? A faculdade ou viajar ao mundo? Viajar ao mundo, isso é fato. Isso eu não precisa nem pensar. Como conhecimento, como descoberta, como vida, é outro nível de evolução. Viajando integralmente você vivencia uma experiência totalmente nova na sua vida. Sim, e como descoberta também, sabe? Quem tá nessa indecisão, né? Fazer faculdade, viajar, o que eu faço da minha vida? Eu acho que sim, vai se conhecer, sabe? E a viagem é essa ferramenta de autoconhecimento. Você vai poder trabalhar para pagar suas contas, você vai ter que se virar, fazer um intercâmbio em outro país, aprender uma outra língua, sabe? Virar adulto mesmo, entrar para essa outra fase, dar um upgrade aí na sua vida de conhecimento mesmo, sabe? Acho que essa ferramenta, mesmo que você vá fazer uma faculdade depois, cara, incrível, super recomendo, é massa mesmo, mas com mais conhecimento de causa. Mais conhecimento de causa de você mesmo, o que você quer, sabe? Você vai aproveitar muito por que você quer isso. Não é porque seus pais falam, não, você tem que ser alguém na vida. Cada família tem um padrão diferente. E tem uns que vão aceitar, tem outros que não vão aceitar, tem outros que vão falar, você não valoriza as coisas que eu te dou. Complicado, mas eu acredito que a comunicação é a chave. A comunicação é o grande problema da humanidade, né? As pessoas não se comunicam verdadeiramente e não se conectam como tinham que se conectar, porque existem máscaras envolvidas no meio, né? Como eu vou falar pro meu pai que eu não quero fazer direito, que foi a faculdade que ele escolheu ainda? Engenharia, direito e medicina, né? São os top linha do mercado. Moleque, aqui ó. Você é formado? Eu sou formado. Você usou o seu diploma? Faz 5 anos que eu me formei e eu nunca usei diploma pra nada. Pra nada. E trabalhou? Trabalhei na área tudo, desde o começo fui estagiário, assistente, editor, né? Registrado, foi registrado. No começo sim, depois abri empresa e fui também empreender pra esse mercado. Mas o louco é que eu comecei a trabalhar e estudar. Em 6 meses de trabalho, de estágio, eu aprendi muito mais do que em 2 anos de faculdade. Tá? Com certeza, comigo foi a mesma coisa. A faculdade ensinou muita coisa. Claro, é super válido. Não sei se ela deu muito mais trabalho do que de fácil benefício. Esse é o problema. Eu acho que ela deu mais trabalho do que benefício. No meu caso, nossa, eu sofri, cara. Eu aprendi muito mais fazendo do que ir lá estudando. Se for pensar em nível de educação pro ser humano geral, como um todo. Parece que ultimamente as pessoas se preocupam com o trabalho, só o trabalho, assim. Sim. Caráter, sabe? Como é que você é individualmente, como é que é a sua filosofia de vida, suas ideologias de vida. No segundo
plano, porque o que importa é o trabalho. Tem que ter dinheiro. É a primeira conversa que as pessoas têm quando elas se conhecem. Conhece uma pessoa diferente. E o que você faz? Da vida? Eu vivo, cara, eu respiro. Primeiro filtro ali, né? Total. Mas também é uns mais superficiais, né? Totalmente. Tem todo esse preconceito também contra subemprego, garçom, ou lavando prato, ou qualquer coisa assim, sendo que você viaja, você vai pro exterior, cara, você ganha uma nota, é normal, todo mundo trabalha com isso, tipo, ninguém tem um preconceito com esse tipo de emprego, sabe? Essa busca por ostentar o seu perfil, né? Então você tem que ter carro, você tem que ter roupa bonita, você tem que ter boas viagens, você tem que ter tudo. É a sociedade colocando que você tem que consumir. Pra você ser alguém na vida, você tem que consumir. Se fosse pensar assim, o que a gente de fato precisa, cara, tem extremos opostos assim, né? O auge da simplicidade e o auge do consumo, assim. Hoje eu sou um cara muito mais minimalista. Como é bom ser minimalista. Nossa, como você não tem tanta responsabilidade. Você não se preocupa com nada. Não se preocupa, tá tudo na sua mochila ali, pá. Primeira coisa que o Lucas fez quando começou a viajar foi cancelar todas as contas. Nossa, libertador. Cancelei Netflix, Spotify, conta de celular, aluguel. Não tinha muita coisa, mas só o pouco que você se liberta, você já fala, cara, posso agora não pensar em conta, não pensar em boleto. Não pensar em boleto é libertador. Cara, se você for ver a natureza do que ela te dá de consumos, desde têxtil, alimentação, seja lá o que for. É muito completo, tem tudo, cara. Tem tudo, e é fácil, nada, barato. você joga uma sementinha lá, cresceu. Cara, leva tempo, normal, tem que cuidar pra gente colher, a gente tem que plantar, mas é natural, é simples. Pô, olha aí, meu, tudo cresce. Cara, depende do estilo de vida também. O estilo de vida que eu vivo hoje é muito barato. E é bom viver barato. Veja, eu não ganho muita grana. Hoje em dia eu só vivo com o dinheiro que eu ganho no YouTube, sabe? O grande ponto não é o quanto eu ganho, é o quanto eu deixo de gastar. Sabe? O quanto que eu economizo com a acomodação, o quanto que eu economizo com a alimentação, o quanto que eu economizo com o transporte, sabe? E quanto mais a gente ganha, mais a gente acostuma a gastar muito também, né? Nossa. Que é aquela coisa de conforto. Se eu tenho dinheiro, eu vou, em vez de pegar ônibus, posso pegar um táxi. Um Uber, nossa, quando eu vim em São Paulo, tal. muito dinheiro desnecessário. Eu olho pra trás assim e falo, cara, como que eu tava vivendo essa vida? Era pra eu ter tanto dinheiro na minha conta, sabe? Tipo, então, sei lá, acho que vale a pena se descobrir um pouco. Faz um voluntariado aí de 30 dias nas férias, se você tá fazendo faculdade, vai se descobrir, sair da sua zona de conforto. Acima de como profissional, como ser humano. Sim, como ser humano. E o trabalho ele é enriquecedor, o trabalho ele enriquece o ser humano, sabe? É muito importante, independente de qual trabalho você tá fazendo, seja limpando prato ou servindo alguém. Vá trabalhar, vá correr atrás dos seus sonhos, mas não por esse lance da grana no final do mês, sabe? Pô, trabalhar pela grana no final do mês é... sei lá, meio escravidão, assim, não sei. O famoso paradigma da sociedade, né? Escravidão acabou ou não acabou? De jeito nenhum, velho. Sei lá, pra mim a gente não é nem escravo do trabalho, velho. A gente é escravo desse sistema econômico, sabe? Pra produzir dinheiro, velho, a gente gasta mais dinheiro. Dinheiro é feito em cima de dívida. O dinheiro do mundo não paga as contas que o mundo tem, né? Não paga, velho. Não paga. Eu não sei se as pessoas já assistiram, mas eu super recomendo. É um documentário que mudou a minha vida. Assistam Zeitgeist. Tem no Netflix, tem no YouTube. Tem 1, 2, 3, assim, é tipo... mind blowing, é uma coisa que tipo... Se as coisas desse documentário forem verdades, eu preciso repensar a minha vida inteira. Preciso parar aqui, sentar aí, meditar, sei lá, e ir atrás e pesquisar, cara. E aí, isso muda a minha vida. Eu sou um Almir antes do Zeitgeist e outro Almir depois do Zeitgeist. Esse Zeitgeist comenta a origem do dinheiro, né? Por ter mais dívidas do que dinheiro, você gera nesse ciclo de um devendo o outro, um devendo o outro. E é você que tá pagando essa conta, cara. É a gente que tá pagando essa conta, correndo atrás aí, rodando essa roda. Como mudar isso? Primeiro passo, saber. Saber que ele está aí, né? Ter essa consciência, saber que você é escravo. Todo mundo tá um pouco dentro do sistema. O sistema não é de todo ruim, mas ele é foda, né? E não é ruim, o dinheiro não é ruim, sabe? O dinheiro é bom, é uma forma da gente se organizar, a gente precisa disso mesmo. Só que... o ruim é como as pessoas lidam com o dinheiro. E a forma como ele é criado. Pelos últimos anos que a informação está movimentando muito, cada vez mais vai surgir mini comunidades, pessoas que se ajudam e assim gastam menos e vivem bem uma vida. Com certeza. Sem precisar... Pra que todo mundo
mundo da comunidade vai ter um carro. Não, cara, tem um carro pra comunidade, 2, 3 carros e todo mundo divide. Pra que todo mundo vai ter uma câmera fotográfica? Você tá tirando foto o tempo todo? Dividir os bens, né? Teve essa migração, né, do campo pra cidade e agora tá voltando todo mundo da cidade pro campo. Porque tá uma loucura a cidade. Nossa, não fala nem com o vizinho do apartamento, mora 4 pessoas ali, 4 famílias no mesmo andar, nem conhece o vizinho. Então, bota que tipo de relação é essa que a gente tá sustentando? Tá todo mundo isolado, sendo que o ser humano, que ele mais quer é se sentir acolhido, próximo, sabe? Pô, vale muito mais do que dinheiro, mais do que tudo, se as pessoas só sentissem isso. Saber que não vai estar sozinho, saber que faz parte de um grupo, né? Igual na escola, tipo, quantas pessoas não mudam o seu jeito de ser e fariam coisas que não fariam pra ser aceito num grupinho, numa panela, sabe? De você mudar o seu jeito. Bullying. Não sou com certeza. As pessoas têm essa necessidade inata de ser aceito. E é engraçado porque na escola, eu olhava pro futuro e imaginava que, putz, carreira de trabalho, mercado, tal, as pessoas sérias, tudo funcionando direitinho. Aí eu cresci e eu vi que é igual a escola, não mudou nada. É igual a escola. A escola é reflexo da sociedade. Tudo, sabe? Exatamente. A gente acha que quando é novo, idealiza muito um futuro que não existe. Muitas pessoas começam a fazer faculdade só pra sair de casa. Por que você quer? Eu fiz faculdade? Não, porque eu queria sair de casa, cara. Porque eu vou morar em outro lugar, vou morar sozinho, exato. Então esse é o primeiro ponto. Ela nem queria fazer a faculdade, ela só queria sair de casa e se descobrir. Então assim, o lance de viajar já é um passo pra isso. E tem também uma coisa importante se pensar, é que a faculdade ela é um meio de estudo. Não é o único meio de estudo. Se você for numa biblioteca, ler uns livros, pesquisar bastante por conta própria, você vai aprender muita coisa também. Vai aprender muita coisa, com certeza. A faculdade, ela era detentora desse conhecimento. Mas hoje tem conhecimento tá aí, cara. Tá na internet, tá na biblioteca, tá nos livros. Tipo, inclusive na faculdade o professor vai te falar, ó, lê esse livro aí. Lê esse livro aí. Exatamente. Um intercâmbio é muito mais barato do que uma faculdade também. Oh, esse é um ponto importante. Um intercâmbio é mais barato do que uma faculdade. Então assim, você pode parcelar o intercâmbio, sabe? Sei lá, se fosse a parcela que você pagaria da faculdade, vale mais a pena parcelar o intercâmbio e descobrir a vida do que pagar o boleto da faculdade. A maioria dos países com um visto de estudante, você pode trabalhar também. E a grana que você ganha lá, você consegue pagar pelo curso e ainda sobra uma grana. E aí o que muitas pessoas fazem ainda? Renova o curso com essa grana que trabalhou durante 6 meses. E aí você renova por mais 6 meses, daí a gente fica 1 ano, 2, 3, 4, 5 num país, passa depois 5 anos, aplica pra nacionalidade, e estão aí vivendo fora, porque começaram a fazer um intercâmbio fora. Então assim, o visto de estudante é muito massa por causa disso, porque com ele você consegue trabalhar. Deixar claro também que o visto de estudante é uma coisa e visto de turista é outra, porque na verdade esse visto de turista nem existe assim, sei lá. Existe para alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos a gente precisa de um visto de turista. Você precisa ir lá na embaixada, tirar o visto, sabe, para poder viajar para os Estados Unidos. Mas todos os países que eu viajei até agora, nenhum precisa de visto. Você chega na fronteira lá, cruza o carinho e acabou, sabe? É só a permissão que tem de... É a permissão, inclusive eles chamam, essa palavra, uma permissão. O passaporte brasileiro é muito bom, a gente pode entrar mais de 150 países... sem precisar de visto, sabe? Com o visto de turista, com essa permissão de turista, você não pode trabalhar. Existem alguns meios, né? Mas é ilegal. É o famoso cash hand ali, né? Tipo, você recebe na mão o dinheiro, então, tipo, de boa. Mas um jeito legal de trabalhar em qualquer lugar do mundo é através do visto estudante. E aí você pode fechar com uma agência de intercâmbio, ou fechar sozinho, sei lá, o meio tanto faz, mas poder ficar mais tempo no país. Porque com essa permissão de turista você só pode ficar durante um curto período de tempo. Com o visto estudante você pode ficar 6 meses, 1 ano, você pode ir estendendo isso. Você vai renovando ele, né? Sim. Então vale super a pena, cara. Só tem o lance do idioma, né? Que sempre dá aquela... Ah, mas eu não tenho inglês. Ah, mas eu não tenho espanhol. Ah, mas... A gente sempre vai ter que aprender alguma coisa, irmão. Exatamente. Eu tô evoluindo, tentando aprender outras coisas também. Ninguém nasce sabendo nada. Simples assim. O que te impede do caminho de sucesso é o aprendizado. O aprendizado só ganha experienciando. Sim. Então vai experienciar. Vai experienciar, vai errar. Vai errar muito pra aprender bastante. Sempre vai voltar na briga entre a zona de conforto e o sucesso, né? O cara quer o sucesso na zona de conforto. Não dá. É isso aí, cara. Vai atrás, velho. Novamente, você já tem todas as respostas que você precisa. E se você não tem, vai no Google. Sério, o Google é o maior oráculo. Mano, se você souber fazer as perguntas certas, faz as perguntas certas no Google e você vai ter respostas excelentes, conhecimentos incríveis que vão transformar a sua vida. A internet até hoje mudou muito o mundo, mas vai mudar muito mais ainda. Estamos só no começo da grande mudança. É isso aí, tio. Deixa seu like que ajuda muito mesmo a espalhar essa palavra. Compartilha pra galera que tá se
questionando aí, não sabe o que meio que fazer da vida, né? Talvez Total, abra um pouco a total. mente e... Se inscreve, ativa o sininho É nóis, e é nóis. Vai lá.